Eu sou a Lúcia, eu faço parte do NEP Maria de Nazaré, aqui da cidade de Franca, interior do estado de São Paulo, e o nosso NEP é parte integrante do Grupo Espírita Luz e Amor. Eu me sinto muito honrada, pois eu fui convidada a tecer comentários sobre o Livro da Esperança, de Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mim, coube o título 43, que fala sobre o emprego das riquezas. Eu vou ler o texto para vocês e depois eu vou tentar traçar uma linha de pensamento, ok? Emprego das riquezas. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sobre a cruz do dinheiro a definir-se frequentemente por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos. O uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhe imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que ditamos aos olhos, para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo a instituições e pessoas. À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar, no íntimo, quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da experiência e, desejando felicidade e vitória a todos os nossos amigos que se movimentam no mundo sob o peso da fortuna transitória com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos dia a dia os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Emmanuel. Bom, esse belíssimo texto de Emmanuel, como sempre, nos traz uma importante reflexão sobre a riqueza. E aí eu fui ao dicionário procurar o que é riqueza. Riqueza, o dicionário nos traz, é abastança, é abundância, é fartura. Bom, Kardec nunca exigiu de nós que tivéssemos um atestado de pureza.
Porém, como garimpeiros em busca das verdadeiras riquezas, nós sabemos que precisamos ter boa vontade para vencer as nossas imperfeições e conquistarmos, para vivenciarmos uma ética cristã. Com o entendimento espírita, tem que passar obrigatoriamente pelo crescimento moral, e isso se constitui uma tarefa inadiável e intransferível e urgente. Por quê? A busca dessas riquezas, dessa abastança, dessa prosperidade, passa pelo garimpo de virtudes. Então, outras palavras também me saltaram aos olhos a hora que eu estava lendo o texto. Fala de avareza, fala de cruz do dinheiro, fala de peso da fortuna. E tem uma outra palavra também que eu achei muito intrigante, que fala sobre força neutra. O que é uma força neutra? Força neutra é uma força que ela devolve as consequências. Ela devolve o que sai de nós. Tanto se sai de nós algo positivo ou se sai de nós algo negativo. As posses, as riquezas materiais são forças neutras. Então, o que isso quer dizer? Como uma força neutra, essa prova, por exemplo, da riqueza, se escolhida por nós, como o próprio Jesus disse, ela é uma das provas mais difíceis de encarar. Essa prova da riqueza. Por quê? Porque na realidade nós temos que pensar o seguinte, nós somos responsáveis pelo bem que fazemos, pelo mal que fazemos e também pelo bem que deixamos de fazer. Veja bem, pelo bem que deixamos de fazer. Então, qual é o uso que eu vou fazer dessas riquezas, dessas posses, desse dinheiro? Eu posso canalizar essa força neutra para a avareza, para o apego excessivo, ou eu posso canalizar essa força neutra para a abundância. Se essa força neutra está em mãos de pessoas afinizadas com a luz, está em mãos crísticas, essa força neutra vai gerar mais luz. Porém, se esse dinheiro, essas posses, essas riquezas materiais caem em mãos de pessoas que estão na frequência das sombras, essas forças neutras serão direcionadas para a escuridão. Então, essa energia, essa força neutra, ela vai se afinizar com o impulso que eu dou a essa energia, ou positivo ou negativo. E eu também não posso esquecer que é uma responsabilidade muito grande que nós temos, que nessa ou em outras, ou até mais de uma encarnação, nós vamos passar pela prova da riqueza. Conforme trata na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, fala assim: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, veja bem, esta prova da riqueza, das posses, ela é uma prova para o nosso crescimento, mas muitas vezes nós sucumbimos nesta prova. Para mim, particularmente, eu acho que ela é uma ferramenta para a nossa evolução. Então, nós não podemos esquecer que a riqueza, jamais podemos esquecer que se nós direcionarmos esse presente recebido para a energia da abundância, usando essas riquezas, essas posses, para o progresso do planeta, para a geração de empregos, para obras de sustentabilidade, para incentivo à ciência, à tecnologia, às artes, enfim. Se eu tenho uma boa condição financeira, ou até mesmo, vamos falar, intelectual, eu tenho que usar isso para incentivar o progresso da coletividade. E se eu não faço, eu estou me comprometendo perante a lei divina, perante a minha própria consciência. É o bem que eu deixei de fazer. E eu terei que prestar contas disso
a minha consciência quando eu retornar ao mundo espiritual. Então, eu tenho que direcionar essa riqueza, esses bens recebidos, baseados na lei do amor, na certeza que eu vou estar fazendo um bom uso dessa energia recebida. E as consequências colhidas será o nosso aperfeiçoamento espiritual. Há um conto, uma passagem oriental muito interessante que fala o seguinte, que quando nós nascemos, se vocês prestarem atenção, o bebezinho, ele nasce com os punhos cerrados, com as mãozinhas fechadas. Se você tentar colocar o dedo, ainda assim ele fecha a mãozinha. Então nós nascemos com os punhos cerrados, mas nós deixamos o mundo carnal com as mãos abertas. Então, vamos abrir as mãos enquanto elas ainda estão quentes. É muito profundo isso, né? Abrir as mãos enquanto elas ainda estão quentes. De que maneira? Exercitando a generosidade, a doação, num processo de desapego. Porque quando nós compartilhamos, nós somos mais beneficiados do que quem está recebendo. Então, vamos fazer a doação enquanto as nossas mãos ainda estão quentes, antes que elas esfriem. Porque quando elas esfriarem, nós não estaremos mais no mundo carnal. E talvez nos arrependamos de tudo que deixamos fazer nessa existência. Nós recebemos várias riquezas nessa vida material, nessa vida terrena. A saúde, um intelecto privilegiado, uma boa memória. E jamais, em tempo algum, eu posso ser ingrata por essas riquezas recebidas. Porque o que é ingratidão? É a qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. Entendeu? Então, se eu tenho uma saúde perfeita, se nessa encarnação Deus me privilegiou com um corpo físico perfeito, eu tenho que tomar cuidado com o que eu estou fazendo com essa riqueza recebida. Se eu tenho um intelecto privilegiado, eu também serei responsável pelo uso que eu faço desse intelecto. Eu posso me entregar à preguiça mental? Posso. Ou eu posso usar esse intelecto privilegiado estudando meios de promover o progresso em várias áreas. Veja bem, se eu não faço bom uso dessas riquezas e eu deixo de usá-las para um bem maior, eu também serei responsável por isso. Eu apenas recebi, mas eu não compartilhei. Eu gosto de dar um exemplo muito interessante a respeito do relógio. Uma vez eu ouvi essa história e eu vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, eu ganho de uma pessoa que me ama muito um lindo e perfeito relógio. Ele marca os segundos, ele marca os minutos, as horas, ele tem um calendário. Mas o que eu faço com esse presente recebido? Eu ignoro, eu guardo ele no fundo de uma gaveta. Eu não faço uso desse relógio. Assim são as riquezas que recebemos de Deus. Então, o que aconteceu com esse relógio? Ele perdeu a função dele. Porque eu não me beneficiei, muito pelo contrário, eu joguei ele no fundo da gaveta e esse relógio nem em prol da coletividade eu usei. Então, assim são as riquezas. Mesmo aquela pessoa que fala assim, olha, mas eu não tenho nada, absolutamente nada, eu não recebi nada mesmo. Ainda assim, vamos pensar, o que ele tem? Ele tem o tempo. E tem uma frase que eu gosto muito, muito bonita, que diz assim, embora pareça fácil, uma das tarefas mais difíceis é administrar com sabedoria o tempo que a vida nos deu. Esse tempo, claro, é desta encarnação terrena. Então, mesmo que a pessoa se ache um infortunado, ele acha que ele não tem nada, ele tem o tempo. Ele pode orar por alguém, ele pode dar uma palavra de incentivo ao outro, ele pode ouvir um irmão queixoso. Então, com tantas chances que nós temos de fazer uso das riquezas recebidas, mais uma vez, eu vejo aqui a generosa presença divina, nos dando a beleza do livre-arbítrio, com todas as suas infinitas possibilidades. Agradecer e compartilhar tudo que nós temos é a melhor forma de abrir espaço para recebermos mais, como um grande cálice.
Ao compartilharmos, além do benefício que nós estamos recebendo, nós ainda estamos elevando toda a humanidade no sentido coletivo. E veja que interessante, materialmente eu posso até ficar quase que saturada de alimento, de roupa, de carro, de joias. Já na riqueza espiritual, o espaço é infinito. Ele jamais irá saturar. Quanto mais rica espiritualmente a pessoa fica, mais espaço vai se abrindo para ela receber. Porque ela também muito compartilha. O cálice dela transborda, vai abrindo espaço e ela vai recebendo. É muito lindo isso, né, gente? Então, vamos com o nosso cálice compartilhar, deixar ele transbordar das riquezas. Bom, o tempo é escasso. Eu deixo aqui o meu profundo agradecimento a essa grande família espiritual que me ouviu até aqui. E agradeço principalmente ao NEP São Paulo. E deixo aqui um texto pra gente, uma frase pra gente repetir. Como estamos todos interligados, que possamos continuar a nossa caminhada irmanados sempre no mesmo ideal, sobre a proteção do Cristo, em busca dos nossos tesouros, das nossas riquezas, principalmente as espirituais, pois com certeza aí também estará o nosso coração. Minha profunda gratidão.